Ele tinha tudo que o mundo oferecia: família nobre, educação privilegiada em Roma, um futuro brilhante pintado em ouro. Mas numa noite de silêncio e desassossego, um jovem chamado Bento largou tudo, desapareceu nas montanhas e escolheu o que parecia ser o nada. O que ninguém imaginou é que naquele nada nasceria um dos maiores pilares da espiritualidade ocidental. Esta é a história de um homem que fugiu do mundo para encontrar Deus, enfrentou o próprio demônio face a face e, no fim, ensinou a humanidade a resistir ao mal com uma arma surpreendente: a simplicidade. Se você pensa que santidade é para os fracos, prepare-se para mudar de ideia. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história como esta. Deixe também nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. O vento descia pelas colinas de Núrcia como um suspiro antigo, carregando consigo o cheiro de terra molhada e o eco distante de sinos que chamavam os fiéis para a oração. Era nesse vilarejo italiano, encravado entre montes e névoas, que Bento nasceu por volta do ano 480 d.C., numa época em que o Império Romano agonizava e o mundo parecia ter perdido a memória de si mesmo. A civilização, que por séculos havia ditado a lei, a arte e a ordem, estava se desfazendo como argila na chuva, e nas ruínas desse colapso, homens e mulheres buscavam com desespero algo que não se quebrasse, algo que permanecesse. A família de Bento pertencia à nobreza menor da região, o que significava privilégios que poucos podiam imaginar naquele tempo turbulento. Havia pão sobre a mesa quando outros passavam fome. Havia livros quando a maioria morria sem nunca ter tocado em um. E havia planos, muitos planos, traçados por mãos que acreditavam poder controlar o destino. O menino seria enviado a Roma para estudar, aprenderia retórica e filosofia, tornaria a adquirir o prestígio que os tempos conturbados haviam desgastado no nome da família. Era um caminho já desenhado, uma trilha limpa e segura que só precisava ser percorrida. Roma, porém, não era o que os mapas prometiam. A cidade que Bento encontrou ao chegar era uma ferida aberta no corpo da história. Templos transformados em ruínas, ruas onde mendigos e filósofos dividiam o mesmo chão de pedra, jovens que bebiam e se entregavam ao prazer com a urgência de quem sabe que amanhã pode não existir. O jovem de Núrcia chegou com olhos limpos e saiu com o coração perturbado. Não porque Roma fosse má em sua totalidade, mas porque ele percebeu, com aquela clareza cortante que às vezes acomete os jovens sensíveis, que tudo aquilo era fumaça, que o brilho das festas escondia um vazio do tamanho do céu e que a inteligência sem propósito era apenas uma faca apontada para o próprio peito. Havia uma ama de leite que o acompanhara desde a infância, uma mulher simples de mãos grossas e coração reto, e foi com ela que Bento primeiro tentou se retirar do caos. Foram para Enfide, uma aldeia menor, mais tranquila, onde talvez pudesse respirar. Mas mesmo ali, a paz era um pássaro que não se deixava segurar. Um dia, a ama emprestou uma peneira de barro a uma vizinha, e a peça quebrou por descuido. A mulher chorou como se tivesse perdido um filho, tomada pela vergonha de ter prejudicado alguém que a ajudara. E foi diante desse choro simples, diante daquela dor tão pequena aos olhos do mundo e tão real nos olhos de quem a sentia, que Bento fez algo que ninguém esperava. Recolheu os cacos, ajoelhou em oração, e quando se levantou, a peneira estava inteira. Os moradores do vilarejo ficaram boquiabertos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, mas a fama era exatamente o que ele não queria. Fama era Roma com outro nome. Fama era o mundo batendo a porta com seus sorrisos falsos e suas correntes douradas. Então, numa madrugada de estrelas frias, sem se despedir, sem explicar, Bento sumiu.
Deixou para trás o vilarejo, a ama, a peneira remendada por milagre e se enfiou pelas montanhas como um homem que foge, não de um inimigo, mas de si mesmo. Ou talvez, mais precisamente, como um homem que corre em direção ao único lugar onde poderia encontrar quem de fato era. As montanhas de Subiaco o receberam com indiferença e grandeza. Rochas antigas que haviam visto impérios nascerem e morrerem não se impressionavam com um jovem de boa família que decidia largar tudo. O lugar era selvagem, cortado por um rio que descia com força entre pedras enegrecidas, e havia grutas escavadas no penhasco onde o vento cantava à noite com vozes que pareciam vir de outro mundo. Foi numa dessas grutas que Bento se instalou. Uma toca funda e úmida, onde a luz do sol nunca chegava completamente e onde a rocha suava nas madrugadas. Ali ele ficou. 3 anos. 3 anos é muito tempo quando se está sozinho com o próprio interior. É tempo suficiente para conhecer cada canto da própria alma, incluindo os cantos escuros que a gente prefere não olhar. Bento orava, jejuava, meditava sobre as escrituras que carregava na memória como tesouros e lutava, porque a solidão não é um lugar tranquilo. A solidão é um campo de batalha, onde o inimigo não vem de fora, mas de dentro. Pensamentos que rastejam como sombras, desejos que se levantam com força justamente quando a distração não os pode abafar, lembranças que mordem com dentes de saudade e tentação. Há um relato que sobreviveu aos séculos, transmitido com cuidado de boca em boca e depois gravado em tinta por São Gregório Magno, que nos diz o que aconteceu num desses momentos de crise. Bento estava orando na gruta quando uma imagem invadiu sua mente com violência inesperada. Uma mulher que ele havia visto tempos antes em Roma, cujo rosto havia guardado sem querer. A imagem era vívida, quente, insistente, e o desejo que ela despertava era tão intenso que o jovem eremita sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por um instante, tudo pelo que havia lutado parecia prestes a ruir. Então ele fez algo que parece loucura, mas que na tradição ascética tem um sentido profundo. Saiu da gruta, jogou-se num arbusto de espinhos e rolou nele até que a dor física dissipasse a chama interior. Sua pele ficou marcada, seu sangue escorreu sobre as pedras do penhasco. E quando se levantou, a tentação havia ido embora. Não pela magia da dor, mas porque ele havia recusado a rendição. Havia escolhido, deliberadamente, e a um custo real, não ser dominado. Os biógrafos medievais dizem que depois daquele dia ele nunca mais foi perturbado por tentações da carne. Pode-se acreditar nisso ou não, mas o que é inegável é o que aquele ato revela sobre seu caráter. Ele era um homem que levava a sério o que decidia ser. A fama voltou a encontrá-lo, como sempre faz com quem tenta fugir dela. Monges de um mosteiro próximo, em Vicovaro, haviam perdido seu abade e estavam à procura de um líder. Ouviram falar do homem da gruta, de sua sabedoria e sua disciplina, e foram até ele com súplicas sinceras. Bento resistiu. Conhecia suas próprias limitações e conhecia, acima de tudo, a diferença entre um chamado verdadeiro e o desejo de ser necessário. Mas os monges insistiram, prometeram obediência, pintaram um futuro de transformação espiritual que parecia bonito demais para ser recusado. Ele cedeu e descobriu rapidamente por que havia hesitado. Os monges de Vicovaro queriam um líder que os validasse, não um que os transformasse. Queriam alguém que dissesse que estavam bem como estavam, que abençoasse seus hábitos frouxos e suas meias medidas. Bento não era esse homem. Sua exigência era suave, mas inabalável. Sua correção vinha embalada em amor, mas não abria concessões. A tensão cresceu como a pressão numa caldeira fechada, até que, num ponto de ruptura, os monges decidiram resolver o problema com a única solução que sua consciência desonesta conseguia imaginar: matá-lo. Puseram veneno no seu vinho. A taça foi trazida à mesa com um sorriso que escondia um abismo. Mas quando Bento fez o sinal da cruz sobre o cálice, este se quebrou
como se uma mão invisível o tivesse partido. O vinho envenenado derramou-se pelo chão. Alguns viram o milagre como um prodígio sobrenatural. Outros podem ver algo mais humano, a percepção aguçada de um homem que conhecia aquelas pessoas, que havia visto os olhares trocados e os silêncios carregados, e que agiu por uma intuição que transcendia os sentidos comuns. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Bento olhou para os monges, disse com uma calma que devia ter sido aterrorizante que eles fossem procurar um abade que fosse mais compatível com seus hábitos, e partiu. De volta a Subiaco, agora com uma reputação que nenhuma fuga poderia apagar, Bento começou a receber discípulos. Vinham de longe, jovens e velhos, nobres e camponeses, atraídos não por palavras eloquentes, nem por prodígios espetaculares, mas por algo mais difícil de nomear, uma qualidade de presença que fazia as pessoas sentirem que, perto daquele homem, era possível tornar-se melhor. Ele foi construindo, pouco a pouco, uma estrutura de vida comunitária. 12 pequenos mosteiros, cada um com 12 monges e um prior, como um jardim plantado em terrenos diferentes para que cada solo desse seu fruto particular. Mas onde há luz, as sombras se aprofundam. Um sacerdote chamado Florêncio, que vivia nas proximidades, não conseguia suportar o crescimento do prestígio de Bento. Era o tipo de homem que confundia inveja com julgamento profético, que vestia seus ressentimentos com roupas de preocupação espiritual. Primeiro tentou desacreditar Bento com fofocas e insinuações. Quando isso não funcionou, enviou ao mosteiro um pão bento com veneno escondido dentro. A história diz que um corvo que Bento alimentava todos os dias, um pássaro que havia se tornado uma espécie de companheiro silencioso do eremita, pegou o pão no bico quando Bento ordenou que o levasse para longe e desapareceu com ele para além das montanhas. Frustrado, Florêncio mudou de estratégia. Enviou ao mosteiro 7 mulheres jovens, com instrução de dançar e seduzir os monges nos arredores do local. Era uma ofensiva brutal contra a fundação interior que Bento havia construído com anos de silêncio e suor. Bento compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. E em vez de entrar num confronto que apenas alimentaria o escândalo, tomou uma decisão que surpreende. Ele foi embora. Não por covardia, e sim porque reconheceu que sua presença estava sendo usada como pretexto para um ataque que atingia pessoas que dependiam dele. Às vezes, a forma mais corajosa de resistir é recusar o terreno que o inimigo escolheu para a batalha. Foi assim que chegou a Monte Cassino, uma colina imponente entre Roma e Nápoles, coroada por um templo pagão dedicado a Apolo, onde os camponeses ainda iam fazer oferendas aos velhos deuses com uma fé misturada ao medo e ao costume. Bento subiu aquela colina como quem sobe um altar. Derrubou o templo pagão, arrancou o bosque sagrado e nos fundamentos daquele culto antigo ergueu uma cruz e começou a construir o que seria o seu legado mais duradouro, o mosteiro de Monte Cassino. Foi em Monte Cassino que Bento escreveu sua regra. Um texto que parece modesto à primeira leitura, uma série de instruções práticas sobre como viver em comunidade, como orar, como trabalhar, como tratar os hóspedes, como corrigir os que erram, como escolher um abade. Mas por baixo dessa superfície de simplicidade administrativa está uma das mais sofisticadas compreensões da alma humana que a escrita cristã já produziu. Bento havia estudado o coração humano por décadas, não nos livros, mas na experiência crua do eremitério e da vida comunitária, nos fracassos e nas graças, nas tentações e nas vitórias. A regra começa com uma palavra que é toda uma filosofia: ausculta, escuta, não fala, não argumenta, não impõe, escuta. Com os ouvidos do coração, diz o texto, as instruções do mestre. É uma inversão silenciosa de todo o modo de ser do mundo romano, que valorizava a eloquência, a persuasão e o domínio pela palavra. Bento propunha que o primeiro passo da sabedoria não é falar bem, mas ouvir fundo, que antes de qualquer ação,
deve haver uma recepção. Antes de qualquer palavra, deve haver um silêncio que acolhe. A estrutura da vida beneditina girava em torno do que ele chamava de Opus Dei, a obra de Deus, que eram os ofícios litúrgicos, os momentos de oração coletiva, que pontuavam o dia desde a madrugada até a noite. 7 vezes ao dia, os monges se reuniam para cantar os salmos, e uma vez, durante a noite, para a vigília. Mas entre uma oração e outra havia o trabalho manual, porque Bento desconfiava profundamente da mente ociosa. A ociosidade, escreveu ele com uma clareza que soa moderna, é inimiga da alma. Um homem que não tem o que fazer com as mãos encontra muito para fazer com os pensamentos, e nem sempre em direção ao bem. Havia também a lectio divina, a leitura sagrada, momentos em que os monges se sentavam com os textos das Escrituras e dos padres da igreja, não para estudá-los academicamente, mas para deixá-los entrar. Era uma leitura lenta, mastigada, repetida, como quem come algo que precisa ser bem aproveitado. Ora et labora, ora e trabalha. É o lema que a tradição associou a Bento, e embora ele não tenha usado exatamente essa expressão, ela captura com precisão o espírito da regra. Uma vida inteira tecida de 2 fios entrelaçados, o sagrado e o cotidiano, o eterno e o transitório. Mas o que torna a regra de Bento singular entre tantos documentos espirituais da antiguidade cristã é o seu tom. Não há em ela o rigorismo sombrio dos ascetas sírios, que dormiam em caixões e comiam uma vez por semana. Não há o entusiasmo fervoroso, que às vezes degenera em fanatismo. Há, em vez disso, uma profunda humanidade, uma compreensão amorosa das fraquezas humanas que lembra mais um médico experiente do que um juiz severo. Quando fala dos doentes, diz que devem ser tratados com cuidado especial, como se Cristo estivesse presente neles. Quando fala dos hóspedes, diz que devem ser recebidos como Cristo em pessoa, porque ninguém sabe em que peregrino Cristo pode estar escondido. E quando fala dos que erram, dos monges que faltam à disciplina ou tropeçam em suas fraquezas, a linguagem da regra é a da medicina, não da punição. O abade é comparado a um médico sábio que deve adaptar o remédio ao paciente, que não pode aplicar o mesmo tratamento ao corajoso e ao medroso, ao jovem impetuoso e ao velho cansado. Porque Deus, diz Bento, quer que todos se salvem e que ninguém se perca. E esse querer misericordioso deve refletir-se em cada decisão de quem lidera. Em Monte Cassino, os confrontos com o sobrenatural não cessaram. As hagiografias medievais narram episódios que desafiam qualquer lógica ordinária. Monges que tropeçam em pedras invisíveis lançadas por forças malignas durante a construção do mosteiro, um jovem monge possuído por uma entidade que o faz fugir do lugar de oração, uma serpente enorme que aparece no jardim com olhos de fogo. Em cada um desses casos, a resposta de Bento não é o exorcismo dramático, nem a confrontação espetacular. É a oração silenciosa, o sinal da cruz, a palavra serena dita com uma autoridade que não precisa gritar para ser obedecida. Há um relato particularmente perturbador e revelador ao mesmo tempo. Um nobre chamado Zala, um dos bárbaros godos que haviam chegado à Itália com o colapso do império, havia torturado um camponês para que este revelasse onde escondia sua riqueza. O homem, desesperado, mentiu e disse que havia deixado seus bens com Bento. Zala o amarrou e foi até o mosteiro, esperando encontrar um homem comum que se curvaria diante das armas. Encontrou Bento sentado, lendo. Sem se levantar, sem se apressar, Bento olhou para as correntes que prendiam o camponês e, segundo o relato, estas se soltaram sozinhas. Zala ficou paralisado de terror. Desmontou do cavalo, prostrou-se no chão e implorou por orações. O camponês saiu livre. O que esses relatos, acumulados ao longo dos séculos com a inevitável camada de adorno hagiográfico, nos dizem sobre o homem real?
Dizem que havia nele uma qualidade que ultrapassava a competência intelectual e a disciplina ascética. Uma qualidade que os gregos chamavam de parresia, a liberdade interior que permite falar e agir com uma franqueza despida de medo. Bento não tinha nada a perder, porque havia escolhido não ter nada. E um homem que não tem nada a perder é paradoxalmente o homem mais livre e o mais perigoso para qualquer forma de tirania. Um dos episódios mais comoventes da vida de Bento envolve sua irmã gêmea, Escolástica, que havia abraçado a vida consagrada com a mesma intensidade que o irmão. Uma vez por ano, eles se encontravam numa casa próxima ao mosteiro, separada tanto da clausura masculina quanto da feminina, e passavam o dia conversando sobre Deus e sobre a vida que haviam escolhido. Bento chegava ao entardecer, e com ele a regra que governava seus dias. Os monges deviam estar de volta à casa antes do anoitecer. No último desses encontros, com o sol descendo e Bento já se preparando para partir, Escolástica pediu que ficasse. Queria continuar conversando, queria que a noite fosse deles também, que as palavras sobre o eterno não precisassem se curvar ao relógio. Bento recusou. A regra era a regra, e ele havia construído sua vida sobre o respeito às estruturas que davam forma à santidade. Escolástica, sem argumentar, inclinou a cabeça e começou a orar. Em minutos, o céu claro de verão se transformou numa tempestade de proporções incomuns. Relâmpagos, trovões, chuva tão densa que era impossível dar um passo para fora. Bento olhou para a irmã com uma expressão que os cronistas descrevem como entre a admiração e a rendição. Perguntou o que ela havia feito. Ela respondeu com uma simplicidade que é talvez a frase mais humana de toda a narrativa beneditina. Pediu a Deus, e ele ouviu. Você não me ouviu. Então pedi a alguém que pudesse mais. Ficaram a noite inteira conversando, e 3 dias depois, de volta ao mosteiro, Bento viu uma pomba branca subir em direção ao céu e soube que a irmã havia morrido. A pomba era a sua alma partindo. Ele mandou buscar o corpo e a enterrou no túmulo que havia preparado para si mesmo. Estavam separados no ventre de suas mães e na vida monástica, mas juntos na morte como haveriam de estar na eternidade. Os últimos anos de Bento em Monte Cassino foram anos de florescimento e de escuridão simultâneos. O mosteiro crescia, os discípulos se espalhavam. A regra começava sua viagem silenciosa pela Europa, que duraria séculos, mas o mundo lá fora continuava a arder. Tótila, o rei dos ostrogodos que havia arrasado cidades e que os historiadores descrevem com uma mistura de admiração e horror, decidiu ir até Bento antes de marchar sobre Roma. Queria saber se o homem da montanha era realmente o que diziam ou apenas mais um pregador habilidoso. Mandou na frente um de seus generais disfarçado de rei, vestido com as roupas reais e acompanhado de uma escolta que deveria convencer qualquer um. Bento reconheceu o embuste antes que o homem chegasse perto o suficiente para falar. Disse com aquela serenidade que devia ser ao mesmo tempo tranquilizante e desconcertante para quem ouvia. Tire essas roupas, não são suas. Quando o rei verdadeiro chegou, humilde e perturbado pela história que o precedia, Bento o recebeu e lhe disse, segundo o relato, que faria muito mal, mas que eventualmente entraria em Roma, cruzaria o mar e que morreria no 10º ano de seu reinado. Tótila saiu daquela conversa mais quieto do que havia chegado. A história diz que tratou os povos conquistados com menos crueldade depois disso. Talvez seja uma lenda. Talvez seja que uma palavra dita com a autoridade do que não tem medo de nada consiga mudar coisas que exércitos não conseguem. O fim de Bento chegou como ele mesmo havia vivido, com clareza e sem drama. 6 dias antes de morrer, pediu que abrissem seu túmulo. Uma febre o tomou e foi se intensificando dia a dia. No 6º dia, pediu para ser carregado ao oratório, onde recebeu o corpo e o sangue de Cristo em pé, apoiado nos irmãos que amava. Então, levantou os olhos e os braços para o céu, e com o último sopro, morreu em pé. Os monges que estavam presentes
Disseram que viram um caminho coberto de tapetes e luzes brilhando em direção ao oriente, e uma figura de luz que lhes disse: "Este é o caminho pelo qual Bento, amado de Deus, subiu ao céu." Pode-se questionar a visão. Pode-se levantar a sobrancelha diante dos prodígios que cercam as narrativas de santos medievais, com toda a razão crítica que os séculos nos ensinaram a exercitar. Mas o que não se pode questionar é o legado que aquele homem deixou sobre a terra que pisou. Os mosteiros beneditinos se tornaram, nas décadas e séculos seguintes ao seu colapso do Império Romano, os únicos lugares onde a escrita era preservada, onde a agricultura era praticada com método, onde os doentes eram cuidados, onde as crianças aprendiam a ler, onde a música era cultivada e transmitida. Em um continente que havia perdido a memória de si mesmo, os monges de Bento foram os guardiões silenciosos de tudo que a civilização havia produzido de melhor. A medalha de São Bento, que até hoje é usada por católicos em todo o mundo como proteção contra o mal, traz inscrita uma série de letras que são abreviações de frases latinas: VRSNSMBSMQLIV, Vade retro satana, nunquam suade rivana, Sunt malaquai libas, ipse venena bibas, vai embora, Satanás, nunca me persuadas a coisas vãs. O que você oferece é mal, beba você mesmo o veneno. É uma oração que é também um manifesto, uma declaração de que há coisas que não se negocia, tentações que se enfrenta não com raciocínio, porque o mal é exatamente habilidoso em usar a razão contra a pessoa, mas com uma recusa simples, direta e inamovível. Essa é talvez a contribuição mais inesperada de um homem nascido para a aristocracia romana e morto numa gruta de montanha. A ideia de que resistir ao mal não requer genialidade nem heroísmo épico. Requer clareza sobre o que se é e o que se recusa a ser. Requer a disposição de pagar o preço da coerência, que às vezes é a solidão, às vezes é a incompreensão dos que preferiram ficar, às vezes é simplesmente a dificuldade de acordar todos os dias e escolher de novo o mesmo caminho árduo. Bento não venceu o mal com espadas, nem com teologia sofisticada. Venceu com uma vida estruturada em torno do que acreditava ser verdadeiro, uma oração que não era fuga, mas enfrentamento, um trabalho que não era distração, mas dignidade. O mosteiro de Monte Cassino seria destruído pelos lombardos poucas décadas após sua morte, reconstruído, destruído novamente, reconstruído outra vez, e assim por séculos, até ser reduzido a escombros pelos bombardeios aliados durante a Segunda Guerra Mundial, e erguido de novo pelos monges que recusavam aceitar que aquele lugar pudesse desaparecer para sempre. Como se o espírito que Bento havia plantado naquela colina, em forma de pedra e oração, possuísse uma teimosia que ultrapassava a pedra e a oração, uma vontade de existir que era mais forte do que qualquer bomba. Em 1964, o Papa Paulo VI declarou São Bento patrono da Europa, não de um país, não de uma ordem religiosa, não de uma causa específica, da Europa inteira. Do continente que havia passado por bárbaros e impérios, por guerras e pestes, por revoluções e ideologias que prometiam mundos novos e entregavam cemitérios. O Papa estava dizendo naquele gesto que o que havia permitido à Europa sobreviver e, mais do que isso, produzir alguma coisa de valor em meio ao caos, havia sido aquele princípio beneditino de estrutura e humanidade, de oração e trabalho, de escuta antes da fala e de recusa ao desespero mesmo quando tudo ao redor sugeria que o desespero era a única resposta racional. Há algo que nenhuma hagiografia consegue capturar inteiramente e que só se percebe quando se olha para a trajetória de Bento com um olhar que não é nem devoto nem cético, mas simplesmente humano.
Ele havia começado como um jovem perturbado pela vacuidade do mundo. Havia passado anos numa gruta processando o que havia visto e o que era capaz de ser. Havia enfrentado a morte mais de uma vez sem dobrar a espinha. Havia construído e reconstruído comunidades que quebravam e se reformavam como ossos que crescem mais fortes nos pontos onde se fraturam. E no final, havia escrito um livro tão simples que uma criança poderia segurá-lo com as duas mãos, mas tão profundo que 15 séculos de história monástica não conseguiram esgotá-lo. A pergunta que sua vida nos deixa não é se os milagres aconteceram ou se os demônios eram reais no sentido literal. A pergunta é: o que faz um ser humano tornar-se a pedra sobre a qual os outros constroem, em vez de ser a areia que desfaz as fundações? O que transforma a fuga do mundo num encontro com o que o mundo precisava? Bento não tem uma resposta fácil para isso, mas tem uma resposta, e ela está inscrita no começo de uma regra escrita para monges que, de alguma forma estranha e persistente, nunca parou de ser lida por todos. Ausculta, escuta, inclina o ouvido do coração, porque a resposta já está sendo dada. Só falta alguém disposto a parar, a calar o barulho de dentro e de fora e ouvir. Há uma imagem que ficou. Um jovem de nobre família em Roma, olhando para uma festa brilhante e sentindo no peito o peso de um vazio que nenhuma festa poderia preencher. Ele não sabia ainda quem era, não sabia que aquele desconforto era, na verdade, a bússola mais precisa que jamais possuiria. Não sabia que a fuga seria o começo, não o fim, e que o silêncio da gruta não seria ausência, mas plenitude. 15 séculos depois, em continentes que Bento jamais viu em mapa, homens e mulheres acordam antes do amanhecer para cantar os salmos que ele organizou. Abrem livros que existem porque monges, seguindo sua regra, os copiaram à mão durante séculos de noites frias. Cuidam de doentes, cultivam jardins, fazem pão, ensinam crianças, tudo dentro de uma estrutura que uma vida humana, cheia de tropeços e graças, esboçou numa colina italiana no século VI. A mensagem central que atravessa toda essa história não é sobre milagres. É sobre isso que o mal não se vence pela força do ódio, mas pela firmeza do amor. Que a resistência ao que é torto não exige grandiosidade, mas consistência. Que uma vida estruturada em torno do verdadeiro é, ela mesma, uma forma de combate, a mais silenciosa e a mais eficaz de todas. E que, às vezes, o ato mais radical que um ser humano pode praticar não é ir à guerra contra o mundo, mas retirar-se dele o suficiente para descobrir quem realmente é e depois voltar com aquilo. Bento voltou, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber todas as nossas histórias em primeira mão. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. A sua presença e o seu comentário fazem essa comunidade crescer e florescer. Nos vemos na próxima história.